Eu quero convidar a igreja a abrir comigo a palavra de Deus, lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo João, nós vamos ler o capítulo de número 2. 1 de João, capítulo 2, nós vamos ler versículos 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu colocar esse celular no modo avião aqui, porque senão as mensagens não vão parar, irmãos. Já sei como é que funciona. Espera aí um pouquinho. Pá, resolvido. Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos ler comigo, todos juntos? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo ao Senhor para falar ao nosso coração nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, glorifica o nome de Jesus, glorifica o teu nome, ó Deus. Pai, ninguém de nós tem justiça própria, ninguém de nós pode ficar de pé no teu tribunal ou na sala do trono. Nós precisamos de alguém à altura que nos defenda. Nos perguntamos quem poderá nos ajudar. Tua palavra tem resposta para o nosso coração. Fala conosco, grande Deus, e nos abençoa nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Imagine comigo que você está no tribunal de Deus. E você está sentado no banco dos réus. E de repente se levanta naquele tribunal o grande inimigo da sua alma. Apolion, Satanás, o adversário, comandante das regiões abissais, é o promotor do seu julgamento. E de repente ele se levanta com uma gargalhada. Não vejo como esse homem possa ser absolvido na tua eterna presença, ó meritíssimo dos meritíssimos e grande Deus, maior de todos os juízes. Esse homem diz que é teu servo, mas vive mentindo por aí. Fala mal de todas as pessoas. Quando está sozinho, comete sérios pecados. Essa mulher diz que é tua serva, mas nutre inveja no coração. Tem sido uma pessoa rancorosa, não perdoa os seus irmãos. Se o Senhor é o justo juiz que diz ser, esse seu servo, esse pretenso servo, precisa ser condenado no dia de hoje. E você vai se encolhendo no banco dos réus, quando ele lança contra você todas as acusações. Se não bastasse a sua própria consciência, faz parte da equipe de promotores juntamente com ele, e você vai dizendo, agora eu estou acabado. Quando você pensa que está tudo destruído, se levanta no tribunal de Deus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. E ele disse, grande excelência, meritíssimo dos meritíssimos, Deus eterno a quem eu chamo de Pai. É bem verdade que este homem, que esta mulher, é culpado, é culpada de tudo que se lhe acusa e muito mais.
Porque o diabo pode ver seus atos exteriores, mas não lê seu coração. E nós sabemos o que vai no mais profundo do seu coração. Mas o Senhor, Deus eterno, diz na tua palavra que tu me enviaste ao mundo para morrer na cruz, para pagar os pecados do teu povo. E todo aquele que se arrependesse e cresce em mim teria a vida eterna. Pois bem, este homem se arrependeu, esta mulher se arrependeu e creu em mim. Eu morri na cruz para pagar os pecados dele. E porque o Senhor já derramou sobre mim a ira que esta mulher merecia e que este homem merecia, então eu clamo ao Senhor que o absolva. E de repente, então, no tribunal, você vê o grande juiz tomando o seu martelo e dizendo: eu te declaro inocente, eu te declaro justo pela fé no meu Filho, Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus, você é declarado justo pela fé no tribunal de Deus. Deus considera sobre você toda a justiça de Cristo. E você já não tem dívida alguma. Que bênção maravilhosa é saber que no tribunal de Deus nós somos defendidos pelo maior de todos os advogados. Esse texto que lemos nesta noite, nesta carta preciosa escrita para combater uma heresia chamada protognosticismo, o apóstolo João nos apresenta aqui o grande advogado. E se você ainda não contratou a defesa do doutor Jesus, nesta noite, se você se arrepende dos seus pecados e crê que Ele é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que morreu na cruz para pagar os teus pecados, se você crê nele como seu único Senhor e Salvador, então eu gostaria de lhe dizer que a partir de agora você é defendido pelo maior de todos os advogados, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O texto nos apresenta o grande advogado. E ao olharmos para o grande advogado, inicialmente ele nos diz que o grande advogado nos dá pastores amorosos. O grande advogado nos dá pastores amorosos. Olha o que diz o versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha como João trata as ovelhas de Jesus. Ele podia dizer: bando de pecadores, cambada de gente safada, seus miseráveis. Mas ele fala: filhinhos, filhinhos meus. O grande advogado nos abençoa de início, pastoreando o nosso coração com pastores que nos amam e nos pregam com fidelidade a palavra de Deus. Isso é fruto de uma promessa feita a Jeremias no capítulo 3, versículo 15, quando diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos pastoreiem com conhecimento e inteligência. Quando nós temos pastores dados por Deus, que são segundo o coração de Deus, que nos alimentam com fidelidade com a palavra de Deus e com amor, isso é uma demonstração de que Deus nos ama, que quer falar conosco na sua palavra e quer conduzir a igreja com fidelidade todos os dias. É por isso que Hebreus diz que nós temos que nos lembrar do testemunho dos nossos pastores e guardar a palavra que eles nos pregaram, porque velam por nossas almas, como quem tem que prestar contas, e nós não devemos querer que eles façam isso gemendo, porque não vai aproveitar nada para nós. Nós não vamos ser abençoados quando nós somos usados para fazer os nossos pastores gemerem. Não há bênção nisso. O texto está dizendo para mim e para você que Jesus é um advogado tão maravilhoso, que nos dá pastores que nos tratam com amor e nos alimentam com a sua palavra. Louvado seja Deus, porque o Senhor não nos chama cambada de pecadores, gente miserável, bando de imprestáveis. Ele nos diz: filhinhos, filhinhos meus. Louvado seja o Senhor. Mas o texto tem mais para nós nesta noite. O texto diz que o grande advogado, além de nos dar pastores amorosos, nos dá palavra para vencer. O grande advogado nos dá palavra para vencer.
O versículo diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não... Vamos ler comigo? Vamos lá essa expressão? Estas coisas vos escrevo para que não... Estas coisas vos escrevo para que não... Se você quer vencer o pecado, você precisa se alimentar deste livro. O grande evangelista Moody dizia: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. O Senhor diz aqui por boca de João: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A palavra de Deus nos foi dada, amados irmãos, para que vençamos o espírito deste mundo, para que vençamos o pecado em nosso coração, para que vençamos a ação do diabo na nossa vida. É por isso que o salmo maravilhoso que fala da revelação de Deus, o Salmo 19, fala da revelação de Deus nos primeiros 6 versículos da criação. E depois ele fala da revelação especial a partir do versículo 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. O Senhor nos dá a palavra para vencer. Irmãos, eu gosto muito da história do reverendo pastor presbiteriano do norte da Inglaterra, reverendo Philippe Jacó Henrique. O reverendo Philippe Jacó Henrique era um puritano. E ele de manhã levantava cedo com seus meninos e fazia devocional antes que todos saíssem para o trabalho e para os estudos. E ele fazia com que cada dia os meninos decorassem um versículo do Salmo 19. E no momento em que eles almoçavam, eles recitavam novamente. E o pastor dizia aos seus filhos que meditassem naquele versículo durante o dia inteiro, aplicando o versículo em todos os momentos da sua vida. E eles faziam cada dia essa obra com um versículo. De maneira que durante o ano inteiro, eles meditavam no Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, e que fala sobre a palavra de Deus em quase totalidade de seus versículos. Eles meditavam 2 vezes por ano no Salmo 119, e sabiam o Salmo 119 de cor. Ele fez isso durante a vida inteira. Essa atitude foi tão poderosa que impactou o coração do filho dele, Mateus. E o filho dele, Mateus, cresceu amando tanto a palavra de Deus que se tornou um pastor. E na igreja presbiteriana em que pastoreava no norte da Inglaterra, abriu as escrituras e expôs a Bíblia de Gênesis, do primeiro versículo de Gênesis até o final de Apocalipse. A Bíblia inteira ele expôs para a igreja. Mas ele não só expôs a Bíblia inteira, ele escreveu o seu comentário da Bíblia inteira. E hoje, quando eu vou pregar, e até quando Spurgeon pregava, nós lemos o comentário de Matthew Henry, que pregou na Bíblia inteira, explicou a Bíblia inteira, porque seu pai ensinou o seu filho, quando pequeno, a guardar no coração a palavra, para não pecar contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O grande advogado nos dá pastores amorosos, mas o grande advogado nos dá a sua palavra para vencer. Se você quer vencer o pecado, coma o livro. Guarde o livro no coração, guarde o livro na mente, guarde o livro na alma. Sabe por quê? Porque a Bíblia, quando é lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vamos repetir comigo essa frase? Tem que saber de cor. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Foi tímido, você estava aprendendo. Mais uma vez, vamos lá? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. O nosso advogado nos ama tanto, que ele nos dá pastores amorosos,
para expor com fidelidade as Escrituras, mas nos dá a própria palavra de Deus, para que nós vençamos o pecado. Portanto, meu irmão, leia a Bíblia. Medite nas Escrituras, invista tempo do seu dia a dia enchendo-se da palavra de Deus, ouça sermões bíblicos expositivos que te levem a conhecer a vontade de Deus para a sua vida e conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, porque Jesus, nosso Salvador, é o maior de todos os advogados, nos dá pastores amorosos, nos dá a palavra para vencer. Você é grato a Deus por este grande advogado? Mas talvez você me pergunte nesta noite: pastor, o que mais esse grande advogado faz por nós? O texto nos diz, em terceiro lugar, que o grande advogado defende os pecadores. O grande advogado defende os pecadores. Vamos ler aqui, irmãos, até a palavra advogado. Vamos lá? 1, 2, 3. Vocês vão ler comigo o versículo 1 até advogado. Leamos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado. A Bíblia diz, amados irmãos, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Desde que nossos primeiros pais caíram, nós nos tornamos pecadores. A nossa essência, desde o nosso íntimo, nós somos maus e pecadores. E ainda que não sejamos tão maus como poderíamos ser, todas as partes do nosso ser estão afetadas pelo pecado. Quando Cristo morre na cruz e paga o nosso pecado, então nós somos reconciliados com Deus. E agora então nós ressuscitamos na alma e somos nova criatura. Mas a natureza pecaminosa ainda continua aqui para nos estorvar, para nos atrapalhar, para nos humilhar, para que nós nos dobremos na presença do Senhor. Mas depois que você se torna um cristão, o pecado já não é mais a regra na sua vida. O pecado já não tem domínio sobre você. Paulo fala em Romanos 6, considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. Agora o pecado na sua vida não é mais regra, é acidente. É por isso que João diz, se todavia alguém pecar, agora o pecado não é mais a regra na vida do crente. Ele é uma possibilidade, bem real. Se porventura você tropeçar, do que você precisa do advogado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque nós temos um advogado que nos defende do tribunal de Deus. Porque ele pagou pelos nossos pecados na cruz. Irmãos, o grande filósofo e teólogo Agostinho de Hipona fala sobre o nosso estado diante de Deus. Ele usa algumas expressões latinas muito interessantes. Ele diz que antes da queda, o estado do homem era posso pecar. A expressão latina é posse peccare. Ele, querido amigo e irmão, era perfeito, foi feito para adorar a Deus, mas Deus o criou com a possibilidade de pecar, e infelizmente ele pecou. Depois que o homem caiu em pecado, Agostinho diz em latim que a situação do homem é no posse no peccare. Ou seja, não posso deixar de pecar. O homem sem Cristo Jesus não pode deixar de pecar. E até quando ele faz alguma coisa boa, ele peca, porque ele faz para ficar bem diante dos olhos de todos, para agradar as pessoas, e não faz para a glória de Deus, portanto está pecando. Mas em terceiro lugar, depois que você crê em Cristo, agora o pecado já não tem mais domínio sobre você. E Agostinho diz que o seu estado é posse non peccare. Agora, eu posso não pecar. Porque o pecado já não tem domínio, mas está aqui a velha natureza. A natureza conspiradora está no peito. Se eu me alimentar da palavra, se eu ouvir pastores fiéis que pregam para mim, amorosamente, se eu estudo as Escrituras, se eu busco a Deus em oração, se eu alimento a minha natureza espiritual, o pecado perde. Eu posso já não pecar. O pecado agora é acidente, não é regra. Se eu não cuido disso, o pecado vai deitar e rolar, mesmo depois que você é crente. E aí ele diz que em quarto e último lugar, quando Cristo voltar e nos glorificar,
então o nosso estado vai ser: não posso pecar, ou seja, eu não posso mais pecar. Nós seremos pecadores glorificados. O Senhor vai arrancar essa natureza maldita do nosso peito, e nós não poderemos mais pecar. Aleluia, eu anelo por esse dia, o dia em que eu não possa mais pecar. Tudo isso por causa da obra deste advogado maravilhoso, que deu sua vida na cruz para nos salvar. Contudo, a nossa confissão de fé, quando fala sobre providência, é maravilhosa demais, porque ela diz que Deus permite que nós, santos de Deus, mesmo depois de convertidos, tenhamos em nós essa natureza pecaminosa para nos humilhar, para que nós não nos esqueçamos de quem nós somos sem Jesus. Então, quando você peca, o Senhor está mostrando para você que sem Jesus você não vale nada, e você então tem que se arrepender e voltar logo para o Senhor. Jesus deu a vida na cruz para te salvar. Só Deus pode cantar: você não vale nada, mas eu gosto de você. Porque Ele nos amou e deu Cristo na cruz para nos salvar. Você tem o maior de todos os advogados. Creia nele. Busque um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Ouça a voz dEle, porque nunca ninguém amou você como Cristo te ama, a ponto de dar a vida para te defender no tribunal de Deus. Louvado seja Deus por esse grande advogado. Você confia nos advogados humanos que você tem contratado? O texto nos apresenta o advogado no qual deve estar a nossa confiança última, o grande advogado. Já vimos que o grande advogado nos dá pastores amorosos, nos dá a palavra para vencer, nos defende como pecadores que somos. Mas o texto continua a nos apresentar este grande advogado. E ele nos diz que este grande advogado defende no maior tribunal. O grande advogado defende no maior tribunal. Diz aqui o versículo de número 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto? Temos advogado? Será que esse advogado defende no TJSP? Será que ele defende você no TSE, no STJ ou no STF? Ou na Corte Internacional de Haia? O texto diz que ele não está nesses tribunais, porque ele está no maior de todos os tribunais. Diz o texto que ele está junto ao Pai. É diante do Deus Santíssimo que esse advogado nos defende. Porque diante deste Deus Santíssimo ninguém pode permanecer de pé por si mesmo. Diante deste Deus Santíssimo, as nossas maiores realizações neste mundo não valem nada. Não existe nada que nós possamos realizar por nós mesmos que possa agradar a Deus ou aplacar a ira de Deus. A palavra de Deus é tão forte nesse sentido que Isaías, no capítulo 64, versículo 4 de sua profecia, diz que as nossas melhores obras diante de Deus não passam de trapos de imundícia. E esses eram os panos com os quais as mulheres se limpavam de sua regra menstrual na época do Antigo Testamento. Esses eram os trapos de imundícia. Isso é o melhor que você pode fazer diante de Deus. O melhor que você fizer para Deus é considerado como algo repugnante. Por isso que nós precisamos deste advogado, neste grande tribunal. Sabem por quê? Porque nós precisávamos de alguém do tamanho de Deus para nos defender. Quanto maior é a autoridade da pessoa que você ofende, maior é a sua ofensa. E você não poderia aplacar a ira de Deus. Esse advogado tinha que ser homem, porque fomos nós homens e também as irmãs mulheres que pecaram.
Mas ele tinha que ser Deus, porque somente alguém do tamanho de Deus podia entrar na sala do trono, do tribunal de Deus, e ser aceito diante de Deus. E Jesus é Deus e homem, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e está junto ao Pai. Hebreus disse que ele vive hoje para interceder por nós. Ele vive hoje Jesus ressuscitado em corpo glorificado, vive ao lado do trono de Deus, orando, intercedendo por mim e por você o tempo todo. Louvado seja Deus. Nós não teríamos condição de entrar naquele tribunal, mas Deus nos deu o maior de todos os advogados. Ele deu sua vida na cruz por nós. Ele nos defende no maior de todos os tribunais. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que ele fez com o apóstolo Pedro, irmãos, do texto que o pastor Camargo leu no início do culto. Você vê que o Senhor Jesus vai mostrando para os discípulos os pecados deles, pouco antes dele ir à cruz. E ele diz para Simão o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. A palavra usada para reclamou significa demandou. Literalmente significa, ele abriu uma demanda contra você no céu. Colocou uma causa contra você no tribunal de Deus. E ele quer te peneirar como trigo. O trigo, amado irmão, era peneirado assim. Você jogava para cima o trigo, o vento batia e levava a palha, e o trigo caía na peneira. Então você peneirava o trigo, jogava para cima, então o vento batia e levava a palha, e o trigo caía na peneira. E que Satanás está demandando a Pedro diante de Deus, é dizendo o seguinte: Pedro é palha, Pedro não é trigo bom, eu vou peneirá-lo e vai ficar claro diante dos olhos de todos que ele não vale nada e não é do Senhor. Satanás abriu uma demanda como promotor. Jesus, porém, disse: eu, porém, roguei por ti. Ele defendeu a Pedro, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Nosso querido irmão Simão não entendeu nada. Quando ele ouviu um negócio desse, era para ele cair de joelho e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas ele falou assim: Senhor, em verdade te digo que eu estou pronto para morrer com o Senhor. Essa laia aí não morre não, mas eu vou com o Senhor até o final. E o Senhor falou para ele: Pedro, em verdade te digo que hoje me negarás. Antes mesmo que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Se não fosse o advogado Jesus, a fé de Pedro tinha desfalecido. Ele não teria se convertido e não seria um grande líder da igreja de Jesus. Mas que bênção que Jesus nos defende no maior de todos os tribunais, porque aí nós não ficamos entregues à nossa própria sorte. Os nossos pecados de outrora não são passados na nossa cara para sempre. Nós somos perdoados, nós somos quebrantados, nós somos transformados, porque Cristo Jesus deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Se você precisa de defesa no maior de todos os tribunais, nessa noite você está convocado a se arrepender dos seus pecados, a pedir perdão ao Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Louvado seja Deus por Jesus, porque Ele é o grande advogado que nos comprou com seu próprio sangue na cruz do Calvário. Você já teve um advogado como esse? Pastor, o que mais caracteriza o grande advogado? O grande advogado defende, nos dá pastores amorosos, nos dá a palavra para vencer, defende os pecadores, defende no maior tribunal. Mas o texto nos diz que o grande advogado defende com a melhor qualificação. O grande advogado defende com a melhor qualificação. Repita comigo, vamos lá? O grande advogado defende com a melhor qualificação. O texto nos diz, ainda no versículo 1, vamos ler o versículo 1 todos, vamos lá? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Jesus Cristo. Quais são as qualificações deste advogado? Será que ele fez direito no Mackenzie, como muitos aqui fazem, já fizeram, ou outros anelam fazer? Ou será que ele estudou na PUC, ou na Universidade de São Paulo, ou do Rio de Janeiro?
Talvez ele tenha estudado em la Complutense de Madrid, ou em la Universidade de Salamanca, ou então na Pontifícia Universidade Católica do Vaticano. Não, pastor, ele estudou em Harvard, em Princeton, em Oxford, Cambridge ou Yale. Não. Todos os advogados que estudam nestes tribunais são pecadores e carecem desesperadamente da graça de Deus. Ele tem a melhor qualificação. E não é PhD, ThD, FHD ou ODD. Né? A melhor qualificação é que ele é o justo. O justo. Ele é santo. Nele não há sombra de variação ou mudança alguma. Ele foi o único de nossa raça que veio a este mundo, entrou sem pecado, porque foi gerado do Espírito Santo na vida de Maria, e nunca pecou. E ainda que tenha sido tentado intensamente pelo diabo no deserto, e muitas vezes durante toda a sua vida, ainda assim, querido amigo e irmão, ele nunca pecou. A palavra de Deus em Hebreus 4,15 diz: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado como nós, semelhante a nós em todas as coisas, mas sem pecado. Ele é santo, 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 santo. Ele é perfeito, ele é justo. Ele não merecia ter ido à cruz, mas nos substituiu, nos amou, porque era perfeito, pagou a nossa dívida. Ele ressuscitou à destra do Pai, e quando ele entra no tribunal de Deus, o Pai tem que ouvi-lo, porque ele é justo, ele é santo, ele é perfeito, ele é glorioso, ele é incomparável, ele é nosso grande Deus, ele é nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por esse advogado perfeito. Nós precisávamos dele, e ele mesmo sendo perfeito não se negou. Ele não precisava ir à cruz, mas ele nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Aleluia, louvado seja Deus por esse Salvador maravilhoso, que não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes se negou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja o Senhor. Quando eu era menino, aprendi uma música da igreja, ela dizia assim: grande amor demonstrou na cruz ao fazer nos filhos de Deus. Grande amor demonstrou na cruz ao fazer nos filhos de Deus. Para sermos chamados filhos de Deus. Para sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O meu advogado é perfeito. Ele não perde, Mateus, uma causa sequer. Louvado seja o nome do Senhor. Você já contratou os serviços do maior de todos os advogados? Pastor, mas o que mais caracteriza o grande advogado? O grande advogado nos dá pastores amorosos, nos dá palavra para vencer, defende os pecadores, defende no maior tribunal, defende com a melhor qualificação. Mas, em último lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que o grande advogado defende com eficácia. O grande advogado defende com eficácia. Vamos lá? O grande advogado defende com eficácia. Versículo de número 2, leamos todos juntos. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios. Eu não sei se você sabe o que significa essa palavra propiciação. Pastor, isso é um palavrão. Propiciação. Seu propiciado. Né? Você xinga alguém, você é um propiciado. Você é filho da Maria da propiciação. Que palavrão é esse? Não, irmãos, não é palavrão, não. Propiciação nos lembra do propiciatório. No Santo dos Santos,
o lugar onde só entrava o sumo sacerdote, estava a arca. Na tampa da arca estava o propiciatório. Em cada ponta da arca tinha a imagem de 2 querubins, e as asas deles se tocavam assim. E no meio estava o propiciatório. E o propiciatório no Antigo Testamento era literalmente o lugar onde estava a presença de Deus. Então o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, de manhã e à tarde. De manhã para oferecer expiação pelos seus próprios pecados, à tarde pelos pecados do povo. E ele então tomava do sangue do sacrifício feito lá fora e jogava sobre o propiciatório. Significava que o cordeiro tinha pagado os pecados dele e pagado o pecado de todo o povo de Israel. Então, quando o sangue era respingado no propiciatório onde estava a presença de Deus, a ira de Deus era desviada do povo. Propiciação significa literalmente sacrifício que desvia a ira. O texto diz então que Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, desviou de nós a ira de Deus. O Gabriel e o Lucas gostam quando eu faço uma imitação aqui, então homenagem a eles eu vou fazer nessa noite, né? É como se o próprio Deus eterno viesse como um guerreiro com uma lança pronto a nos cravar na parede, e ele viesse gritando. E de repente, Jesus entra no meio e ele crava a sua lança no Senhor Jesus. Jesus recebeu a ira de Deus que você merecia. É por isso que Isaías 53:5 diz: mas ele foi traspassado, a lança o traspassou, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas feridas, suas chagas, nós fomos sarados. Ele pode defender você com eficácia, porque ele pagou os teus pecados na cruz. É por isso que João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, nós os que cremos. Mas não somente pelos dos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Espera aí, pastor, Deus salva todo mundo. Não. Calma. O que o texto está dizendo é o seguinte, que o que nós reformados ensinamos claramente, que o sangue de Cristo é suficiente, era suficiente para pagar os pecados de todos, mas não vai pagar os pecados de todos. Ele é suficiente para pagar o pecado de todos, mas ele é eficaz para pagar o pecado dos eleitos. Se Deus resolvesse, se tivesse resolvido salvar todo mundo, e ele não resolveu isso, está claro nas Escrituras, a obra de Cristo seria suficiente para perdoar os pecados de todas as pessoas de todas as eras do mundo inteiro. Mas essa obra é eficaz para os eleitos. Ele morreu para salvar os eleitos do mundo inteiro, de todas as épocas. Crentes do Antigo Testamento, crentes do Novo Testamento, crentes da Idade Média, crentes da Idade Medieval, crentes da Idade Moderna, crentes dos dias pós-modernos, são salvos pela obra do nosso propiciador, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Crentes do Japão, da Coreia, da China, crentes da Arábia, crentes dos Emirados Árabes, do Irã, do Iraque, crentes da Alemanha, da Suíça, da França, da Itália, da Inglaterra, crentes dos Estados Unidos, Canadá, México, crentes da Costa Rica, crentes do Peru, crentes do Chile, crentes da Argentina, da Venezuela, todos são salvos pela fé na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ouvir uma missionária abençoada dar um testemunho aqui, por isso nós fazemos missões, por isso nós pregamos o Evangelho, por isso nós investimos na obra missionária. Porque Deus salva os seus eleitos por meio da obra de Cristo, e quando eles ouvem a mensagem e creem no Senhor Jesus, então eles são perdoados de todos os seus pecados. É por isso que ele nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura, porque os eleitos só vão ser salvos quando eles ouvirem que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, meu querido amigo e irmão, que grande Salvador é Jesus Cristo. Que grande Salvador é Jesus Cristo.
Se Ele te amou de tal maneira, como você pode continuar vivendo da maneira que tem vivido? Como você pode continuar vivendo uma vida egocêntrica? Como você pode olhar somente para o seu próprio umbigo? Como você pode querer que todos orbitem ao seu redor e todos vivam para satisfazer a sua vontade? Como você não tem a capacidade de perdoar alguém que fez mal a você? Se você não perdoa alguém que fez mal a você, você não entendeu o Evangelho e há risco de que você não seja salvo. Porque qualquer ofensa que cometeram contra você não se compara às ofensas que você cometeu contra Deus. Mas Deus mesmo assim te amou e te perdoou. Então, se Deus te perdoou dos pecados pelos quais você merecia ser jogado no inferno, você pode perdoar as pessoas por qualquer pecado que elas cometam contra você. Se nós somos cristãos, nós vamos ser perdoadores. Se o rancor domina o nosso coração, talvez nós não sejamos convertidos. E precisamos nos arrepender e mudar de vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero lhe perguntar, meu querido amigo e irmão, o que traz significado à sua vida? Você se acha bom porque você é presbiteriano de 20ª geração? Você se acha bom porque você estudou nas melhores escolas deste mundo? Você se acha bom por causa dos filhos preciosos que você tem? Tudo isso é graça e tudo isso é bênção. Mas nada disso faz você alguém mais importante na presença de Deus. Nada disso faz de você alguém melhor do que qualquer outra pessoa. Você precisa entender que a sua identidade, a minha identidade, está no amor de Deus por mim. Cristo me amou e ninguém muda isso. Ainda que eu tenha pecado contra Deus, ainda que eu tenha ofendido a sua santidade, ainda que eu tenha desonrado o nome do Senhor, Cristo me amou e deu sua vida na cruz para me salvar. E ninguém me arrebata das mãos do Senhor Jesus. Cristo nos amou. Que esse amor impacte o nosso ser, que esse amor inunde a nossa alma, para que todos os dias pisemos fora da nossa cama, para viver para Ele e não para nós, para fazer a vontade dEle e não a nós. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Diga para o seu irmão, fala, perdeu, playboy. Perdeu, minha irmã. Você já não se pertence mais. Você é de Cristo Jesus. A Bíblia diz, no capítulo anterior, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem pecados para confessar nessa noite? Hoje, o Senhor quer te perdoar, quer te purificar. Você não precisa continuar cometendo os mesmos pecados. Cristo já te libertou. Vamos orar nessa noite? Coloque diante do Senhor tudo na tua vida que tem apagado o Espírito Santo, que tem desagradado ao Senhor. Se arrependa sinceramente. Diga, Senhor, tu já me compraste. O pecado não tem domínio sobre mim. Não é possível que eu continue a viver deste jeito. Muda a minha vida. Eu te peço, eu te imploro. O grande advogado é o meu defensor. Eu creio nele. Deus vai te perdoar. Deus vai te purificar. Sua vida Ele vai mudar. E você vai viver para o nome de Jesus sempre exaltar. Vamos orar ao Senhor nessa noite, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Querido Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti.
ser propício a nós, pecadores. Jesus, tu és maravilhoso. Tu deste tua vida na cruz do Calvário, por amor de nós. Obrigado porque tu nos amas e nos dás pastores que nos amam a ponto de nos falar a verdade. Com amor, mas a verdade. Senhor, muito obrigado porque tu deste a tua palavra para que vençamos. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor defende os pecadores. Muito obrigado porque o Senhor defende no tribunal do Pai. Muito obrigado porque o Senhor, sendo qualificado, não precisava fazer isso. O Senhor não recebeu pagamento algum de nossa parte, mas por amor o Senhor nos defendeu. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor fez tudo isso com eficácia, porque o Senhor deu sua vida na cruz por nós. Nessa noite eu quero te pedir que o Senhor perdoe esse irmão, essa irmã que diz que é crente, mas vem nutrindo alguns pecados na sua vida. O Senhor liberte esse irmão, essa irmã que conserva o ódio no coração, essa pessoa que tem nutrido a inveja na sua alma, essa pessoa que tem colocado o seu significado no seu desempenho pessoal, no seu nome, na sua tradição. Tudo isso não vale nada diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que tem achado que é boa, e o Senhor tem que fazer com que ela tropece para que ela veja o tamanho da maldade dela enquanto ela precisa de Jesus. Senhor, tem misericórdia desta vida. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, traz convicção de pecado para o teu povo, mas traz a certeza do perdão e da vida eterna. O Senhor prometeu que se confessássemos os nossos pecados, o Senhor era fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois bem, Senhor, nós confiamos em Jesus. Pela fé nele o tomamos como nosso advogado e a nossa esperança está somente nele. Sabendo disso, Senhor, não nos deixa viver para nós. Nós não queremos fazer nada, ó Deus, para sermos aceitos diante do Senhor ou dos homens. Ó Senhor, nós queremos viver para te agradar. Nós queremos viver para a tua glória. Como diz aquele hino, Senhor, segura com a tua mão a minha, pois não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Jesus, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, tu és o nosso advogado. Tira toda a tristeza do coração do teu povo. Enche o teu povo de alegria. Deixa-nos conhecer-te mais. Dá-nos a bênção de amar-te mais. Obrigado, Senhor, por tua grande defesa, porque o Senhor é o nosso advogado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.